Boa noite, é com muito prazer que eu recebo todo mundo aqui hoje. Esse momento é um momento da gente, na verdade, retomar uma iniciativa da Anucaf, que são os eventos gratuitos, eventos abertos, eventos onde a gente chama professores da pós-graduação, chama também professores convidados, como do primeiro ciclo. A gente teve alguns palestrantes que não eram professores, no caso desse ciclo aqui. Todos são professores da nova especialização em Psicologia em Saúde e Psicopatologia Fenomenológica. Nesse grupo de professores, nós temos os dois coordenadores, né, o professor Joelson Rodrigues e a professora Marina Secchini. A ideia é que a gente possa, ao longo desses 4 encontros aqui, debater, pensar. Agora, ainda nesse início, só antes da gente entrar, né, já que o pessoal está acessando ainda, não deixem de acessar o Instagram da Anucaf, a gente vai colocar aqui no chat ao longo da noite, porque lá a gente está divulgando todas as nossas turmas de especialização, cursos de curta duração, né? Eu acho que eu posso até, em um segundo aqui, para não tomar muito nosso tempo, apresentar muito rapidamente só o endereço do site, para vocês poderem ver. A ideia é a gente já entrar na apresentação, tá, pessoal? Nisso também o pessoal está logando. Essa aqui é a página do NUCAF, nucaf.com.br, né? Núcleo de Clínica Ampliada Fenológica Existencial. Como eu falei, os cursos, né? Nesse momento, a gente tem um curso terminando, curso de curta duração, que a gente trabalha com as especializações e os cursos de curta duração. Agora, a gente está finalizando uma turma com o Marco Casanova sobre a tradução que ele fez da obra, né, do compêndio da obra Seminário de Zóio, com Martin Heidegger, mas, se vocês navegarem lá pelo site também, vocês vão poder ver uma série de eventos que a gente já teve com o filósofo Alexandre Cabral, né, o médico psiquiatra também, Guilherme Messas, o grupo de plantão psicológico, clínica conjugalidade, com a professora Cristina Matar, Descolonizando a Psicologia, tem luto, né? Passar só brevemente, Nietzsche, algumas discussões entre Nietzsche, Kierkegaard, Sartre, Merleau-Ponty, Judith Butler, literatura, né? O Jovan Fogel aqui com a questão de Nietzsche também, alguns encontros em parceria com outros institutos, algumas poucas aulas avulsas que a gente fez, porque a ideia é sempre a turma estar como um grupo, né? Como um coletivo, podendo seguir ao longo da formação. Deixa eu ver se tem mais um dado. E, para quem está aqui hoje, também por conta de conhecer um pouco mais a especialização, não deixe de acessar a página, né, que é Psicologia em Saúde e Psicopatologia Fenomenológica, que lá tem todas as informações do curso, né, nosso corpo, né, aqui os banners, né, lembrando que as aulas são 100% online, gravadas, todas as horas do curso são de aulas e supervisão, né, então não tem horas, são indicadas de estudo dirigido, são indicadas que se assista a filme, se assistam peças, façam, né, outros tipos de estudo, mas as 360 horas são voltadas para aula e supervisão. Quanto a nossa turma vai iniciar 29 de março, então dá tempo ainda de quem não entrou, não se inscreveu, se organizar. O corpo docente, a professora Marina Secchini, que está aqui com a gente, o Elson Rodrigues, Eda Cardinale, Ari Refeld, Natália Timmerman, Carlos Fidelis, muitos nomes aqui. O que é importante vocês perceberem é a diversidade de instituições públicas e privadas, professores em programas de especialização, pós-graduação, diversos lugares do Brasil, né? A professora Joana Elisa, do Paraná, Carolina Dai, do IFEM, né? Uma série de professores de muitos espaços aqui que compõem o grupo dessa especialização. Então, vocês podem ver para cada especialização um corpo que é formado. A grade já está aqui com as disciplinas, né? Vocês podem ver as disciplinas, né, propostas por esse grupo de professores, um curso de 20 meses, acho que são as principais informações. Todo o valor que vocês negociarem com os clientes, a partir da clínica social da Anucaf, que tem um valor máximo de atendimento de R$30 por atendimento dessa clínica, é do pós-graduando, tá? Não é da Anucaf. O curso a mensalidade é R$580 por mês, são 20 meses, com a supervisão, oficina de artigos, o ciclo de seminários, esse é aberto, alguns outros são, por vezes, só para os estudantes da pós, matrículas abertas. Lembrando, para quem entrou depois, que o nosso programa de bolsas vai ser, hoje, ao final da apresentação do professor Joelson, a gente vai fazer o sorteio das bolsas. Para os alunos inscritos da pós, vão ganhar o último livro, né, do professor Joelson Rodrigues, Angústia e Serenidade, que a gente tem alguns exemplares também para sortear nos próximos encontros, mas hoje o foco, ao final, são as bolsas da especialização, que a gente teve um período de inscrição, as pessoas se inscreveram, então, acho que eram essas as principais perguntas. Eu vou estar o tempo todo aqui no chat também, podendo, né, junto com vocês, estar
está ajudando. Então, professor Joelson, seja muito bem-vindo. É realmente um prazer ter você como amigo, você como coordenador acadêmico dessa especialização também. Hoje, lembrando que a gente tem a Marina Secchini, que também é coordenadora, né, pedagógica do curso, desculpa, acadêmica, pedagógica, Secchini, acadêmica, o professor Joelson. E hoje ele que vai ter essa apresentação por volta, né, dos 45 minutos, uma hora, e ao final a gente abre 30 minutos de pergunta e exatamente ao final, isso tudo até antes de 9 da noite, a gente faz o sorteio também. Então, professor, pode começar, seja muito bem-vindo. Agradecer aí ao Alexandre, saudar a Marina e a todos os colegas aí que estão nesse processo aí de formação, né? É uma alegria muito grande a gente poder estar conversando aqui, partilhando e tentando dividir. E eu, hoje, falando, o Alexandre me falou, tem 800 pessoas interessadas, né, nesse ciclo, e eu fiquei pensando, poxa, é bastante gente, né? Até porque a gente está falando de uma determinada abordagem específica dentro de uma área que tem muitas áreas, de muitas abordagens e subabordagens. Então, assim, é bastante gente, né? É, e eu fico, assim, impressionado como eu trabalho com psiquiatria, eu formei em 88, 89, eu comecei a fazer residência em psiquiatria. Então já se faz, sei lá, 30, daqui a pouco eu vou fazer 34 anos, né? Sei lá, 33 anos, é tempo pra caramba. E a gente, nesse período, a gente viu e tem visto uma mudança muito grande, né? Uma atenção cada vez maior a essa questão da saúde mental. Hoje, eu acho que a gente vive um boom dentro da psicologia e da psiquiatria, que me parece que é um tanto quanto irreversível, né? Assim, porque essas questões que envolvem a atenção à saúde psíquica, elas são questões cada vez mais que geram cada vez mais inquietação e, ao mesmo tempo, a gente, infelizmente, por motivos que me parecem para ser pensados, tem que ser pensados de um modo sócio-histórico, né? Nós, apesar de estarmos criando e gerando cada vez mais práticas psicoterápicas, medicações, formas diferentes de tentar ajudar as pessoas do ponto de vista psíquico, todas as estatísticas mostram que os estudos psíquicos não param de aumentar a prevalência e incidência dos distúrbios psíquicos, né? Então, a gente está lidando com uma verdadeira epidemia, né? Do ponto de vista epidemiológico, essa palavra não é exata, mas se a gente puder usá-la com uma certa licença aí, né, com o rigor acadêmico, a gente está vivendo algo que me parece que é muito particular, né? Se a gente for ver, por exemplo, as estatísticas que demonstram o aumento no número de quadros depressivos e ansiosos nos últimos 10 anos é um espaço de tempo muito curto, né? Há um aumento estatisticamente bastante significativo, né? E, então, ao mesmo tempo, eu acho que a gente que lida com clínica, a gente que está lidando com os pacientes, cada vez mais tenta encontrar caminhos que possam ajudar as pessoas a estarem melhor, né? As pessoas que nos procuram. Como é que a gente ajuda alguém que está sofrendo emocionalmente, psiquicamente? Essa pergunta, o que faz alguém mudar, né? O que faz alguém conseguir sair, muitas vezes, de um horizonte em que a gente pode intitular um horizonte depressivo, ansioso, ou com uma série de sintomas, e conseguir dar um determinado salto e sair desse modo de administração das suas próprias emoções, da sua própria existência, né? Essa questão, ela me parece absolutamente importante. Quando o Alexandre me falou do título, né? Então, contribuições práticas. Eu até inicialmente falei, esse negócio do prático, né? A gente parece uma coisa meio utilitarista, a gente tem uma certa
sobretudo a gente que estuda Heidegger tem uma certa resistência a esses termos, mas eu acho, depois eu fiquei pensando que essa questão ela é de fato muito importante, né? Porque a gente não está fazendo filosofia, a gente está fazendo clínica, né? E à medida que a gente está fazendo clínica, a questão é o que é que realmente pode ajudar alguém que está sofrendo a conseguir sair desse determinado movimento, momento de sofrimento. É claro que nós, por mais que a gente estude, por mais que a gente reflita sobre isso, isso não nos dará superpoderes que farão com que a gente possa privar o outro de sofrer. Isso não existe, né? Naturalmente, nós vamos ter que lidar com as nossas próprias impotências e nossas próprias incapacidades de conseguir realmente fazer para além do que é possível a nós fazermos. Agora, isso também não nos exime de pensar e de refletir sobre aquilo que eu chamaria de meios hábeis, né? Ou seja, formas abordagens que nos permitam ir ao encontro da necessidade do outro e conseguir ajudá-lo nesse processo. Eu acho que esse é o nosso anseio, né? De certo, eu acredito que de todos nós que estamos comprometidos em tentar ajudar o outro. Eu acho que esse é o nosso anseio. Eu acredito que isso faz com que a gente tenha aqui, sei lá, 290 pessoas agora ouvindo essa hora da noite. Eu acredito, tenho certeza que é por isso, né? Isso faz, me parece ser absolutamente singular e importante aquilo que a gente está tentando fazer, que é tentar ajudar as outras pessoas, né? Claro que a gente quer sucesso profissional, a gente quer ter pacientes, a gente quer pagar nossas contas, a gente quer todas essas coisas, óbvio. Mas eu não tenho dúvida de que a gente quer fazer isso ajudando as outras pessoas, né? Permitindo que as outras pessoas possam estar melhores, né? E aí eu acho que essa interrogação me parece importante, porque se nós não tivermos nada a contribuir, né, se não existe nada que nós possamos fazer que seja diferente do que já está posto, a gente não tem o que acrescentar, a gente vai estar falando apenas a mesma coisa de forma diferente, né? E eu sempre fico me interrogando, né, enquanto profissional, o que é que torna, o que tudo isso que a gente estuda, o que tudo isso que a gente reflete efetivamente ajuda a pessoa que está ali na minha frente. Porque eu posso ter toda uma construção teórica, filosófica, muito bonita e falar um monte de coisas assim. Agora, de que maneira que isso realmente está ajudando as pessoas que estão ali, né? Essa questão, eu acho que é uma questão que a gente tem que parar para pensar. E eu digo para vocês, eu acho que a gente ainda pensa muito pouco isso na nossa área, né? Eu acho que a gente é um pouco refratário a isso, né? Isso parece coisa do TCC, parece coisa de algumas outras áreas que vão pensar numa lógica de resultados, e aí a gente acaba sendo um pouco refratário a esse tipo de interrogação, mas eu acho que esse tipo de interrogação ela é importante, né? E acho que Heidegger, durante 20 anos, né, se reuniu com psiquiatras, psicoterapeutas, e que deu origem aos famosos seminários de Zollikow. E ele não fez isso à toa, né? Ele mesmo, na biografia do Zafransky, ele vai, o Zafransky retira, não sei exatamente de onde, uma reflexão de Heidegger, que quando ele recebe, ou isso está em Zollikow, não me lembro, acho que está em Zollikow mesmo, de quando ele recebe uma carta de Medard-Boss buscando uma aproximação, o Medard-Boss, que já não esperava muita resposta, porque o Heidegger devia receber cartas e mensagens de muitas pessoas, para ele, Medard-Boss, de modo surpreendente, o Heidegger responde, né? E responde porque ele fica encantado pela possibilidade de que o pensamento dele pudesse ajudar as pessoas que estavam, de alguma maneira, psicamente adoecidas, né? Que era o trabalho do Medard-Boss, né? E por causa disso eles criam uma ponte que foi até, inclusive, além de uma ponte acadêmica, eles acabaram se tornando amigos. E eu acho muito interessante esse livro, apesar de um certo... Heidegger, a palavra de Heidegger sempre, ela às vezes
vem encoberta para aqueles que não estão iniciados com um certo hermeticismo, né? Mas nos seminários isólicos a gente vê exatamente isso acontecendo, né? E que dá origem, inclusive, a um livro do Medard Boas, que, se vocês forem ler lá nas cartas, que são no final dos seminários, o Medard Boas vai falando de um livro que era um livro que ele estava escrevendo e que ele vai escrevendo com a supervisão do Heidegger, né? Que é alguma... eu tenho esse livro aqui. Esse livro não tem tradução em português, eu tenho ele em inglês. Acho até que precisaria ser traduzido para o português, porque foi um livro todo supervisionado pelo Heidegger e muito a partir das reflexões trazidas ali nos seminários, em que ele vai pensar exatamente isso que a gente está conversando, porque ele vai pensar um pouco as bases, tanto da psicologia quanto da medicina, né? E ele faz uma reflexão bem interessante, uma reflexão obviamente carregada de todo esse teor filosófico, mas mais aproximada de uma visão do profissional que está lidando com a experiência do sofrimento, do adoecimento. A gente tem tradução de outros livros do Medard Boas, mas eu acho que esse livro me parece o mais consistente que ele tem do ponto de vista de estruturação do pensamento. A gente não tem tradução desse livro. Enfim, no seminário de Zolikon, Heidegger começa o seminário apresentando o modo de ser do homem, né? Que ele vai pensar o modo de ser do homem enquanto abertura, né? Qual o nome do livro? Espera aí, gente, um segundo. Deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui. Eu tenho um livro, mas espera aí. O livro você não vai conseguir ler, mas porque quando a gente bota assim, ele parece ao contrário, né? Mas Existential Foundation of Medicine and Psychology, né? Que é os fundamentos, né, essenciais da medicina e da psicologia, né? Que é um livro, quem tiver familiaridade com o inglês, inclusive vocês acham ele pela internet, ele tem disponível em PDF gratuito no Google. Com quem tiver familiaridade, eu recomendo. Eu acho que ele é um livro interessante para essas reflexões aqui que a gente está... Eu posso escrever, sim. Espera aí. Acho que o Guilherme já achou ali, ó, inclusive na Amazon, né? Tá o título ali já. Ah, tá aí. A Roane botou também. Ele vocês acham até gratuito, sabe? Consegue achar ele gratuito. Eu estou estudando ele com um grupo de pesquisa com uns alunos meus aqui do curso de medicina e a gente disponibilizou ele. Enfim, pessoal, quando nos seminários de Zolikon, Heidegger começa o seminário apresentando o modo de ser do homem, o Dasein, né? E ele vai apresentar esse conceito do aberto, da abertura. Ele vai apresentar, na verdade, um conceito que me parece central no pensamento de Heidegger no que concerne a nossa área. E me parece central numa reflexão psicopatológica a partir do pensamento de Heidegger, que é a ideia de que nós não somos uma substancialidade, né? Nós não somos um algo, nós não somos alguma coisa, nós não somos um ego, nós não somos uma estrutura intrapsíquica, mas, na verdade, nós somos enquanto um aberto, nós nos constituímos enquanto abertura, então nós nos decidimos e nos construímos no próprio exercício da existência. Essa questão ela é uma questão que tem diversos desdobramentos, né, que a gente não vai ter tempo de falar, mas ela tem diversos desdobramentos na psicopatologia que eu acho absolutamente importante. E nos seminários, o Heidegger vai dizer que essa reflexão, frente a essa reflexão, é preciso mudar todo o conceito que a gente tem de homem, de psicopatologia e de psicologia, ou seja,
tudo aquilo a partir do qual a gente construiu um pensamento psicopatológico acaba por se alterar à medida em que a gente faz, no fundo, uma outra compreensão do modo de ser do homem, né? Por isso, a interrogação de se é possível nós fazermos uma psicopatologia a partir do pensamento de Heidegger, né? Eu estou falando do Heidegger porque acaba sendo o recorte com o qual eu trabalho mais do ponto de vista acadêmico, mas me parece que isso é possível de ser usada essa mesma reflexão para outros pensadores, né, próximos aí à fenomenologia. Mas a interrogação sobre se é possível fazermos uma psicopatologia a partir desse pensamento, ela é uma reflexão que eu acho que ela é bastante importante, né? E ela é importante porque, na realidade, o esforço da psicopatologia, hoje a gente fala de uma dentro da própria psiquiatria, do pensamento mais ortodoxo na psiquiatria, você fala de uma aproximação com uma visão fenomenológica, né? Então, o DSM-3, que acaba por marcar a psiquiatria contemporânea e vai marcando as classificações posteriores, né, o 14º, 14R, o 15º, e as classificações do CID, né, o CID-9, o CID-10, né, o 13º ele é um marco na psiquiatria, mas ele é um marco na psiquiatria, ele é um marco no modo como nós passamos a significar a experiência do sofrimento psíquico, né? Porque o DSM-3 ele é uma abordagem neokraepeliniana, né? Kraepelin ele é considerado o pai da psiquiatria, e Kraepelin ele tinha uma visão de que as doenças psiquiátricas deveriam ser equiparadas às doenças físicas, de maneira que elas precisariam ser construídas e constituídas de uma maneira sistematizada, e essa visão ela vai progressivamente enfraquecendo-se a partir, sobretudo, da influência da psicanálise. A psicanálise, com toda uma visão que Freud faz, que é uma visão muito mais preocupada em entender ou explicar a experiência do sofrimento, do que propriamente de categorizar essa experiência, né? Então, a psicanálise passa a ter uma influência muito grande. Essa influência da psicanálise vai progressivamente sendo substituída por uma outra influência que passa a ser a influência dominante, né? Então, a psicanálise ela vive um ápice, e aí eu falo não na realidade brasileira, eu falo na realidade mundial e, sobretudo, na realidade americana, porque a psiquiatria americana e a psicologia americana acabam por, dado a hegemonia da cultura americana no mundo, elas acabam por influenciar todo o pensamento em geral, né? Então, você vê um boom da psicanálise nos Estados Unidos, esse boom da psicanálise, e não só da psicanálise, mas também de outras correntes psicológicas, como o próprio humanismo, né? Então, você tem um boom da época do Carl Rogers, Rollo May, e essa psicologia e essa psiquiatria, muito influenciadas pela psicanálise, mas também com a influência de outras abordagens, ela vai sendo progressivamente substituída por uma visão que pretende ser uma visão ateórica. Essa visão que pretende ser ateórica significa que se pretende deixar de lado qualquer tentativa de explicação, e mais do que isso, no fundo, qualquer tentativa de compreensão do fenômeno do adoecimento, e passa-se a tentar resgatar na fenomenologia a ideia, né, que é uma apropriação muito particular do que a gente chamaria de uma descrição, né?
E aí você cria categorias descritivas, e a partir das categorias descritivas você vai criar as entidades nosológicas, né? Então, as entidades nosológicas elas vão sendo construídas a partir de determinadas categorias e de determinados critérios que precisam ser obedecidos para que você possa enquadrar os quadros em determinadas categorias nosológicas específicas, né? Então, você tem, por exemplo, uma patologia como a depressão, você tem os critérios, né? Os critérios diagnósticos. Então, você tem que ter, pelo menos por 15 dias, 5 de tantos sintomas, e aí você vai colocando dentro dessas categorias nosológicas que vão sendo criadas, na obediência dos critérios, cada quadro, né? Essa pretensão do DSM-3 de se constituir enquanto uma pretensão ateórica, né, na realidade, acaba resvalando, se mostrando, na verdade, como uma construção e uma constituição de entidades nosológicas duras, ou seja, entidades nosológicas que são algo em si que acomete um determinado indivíduo, né? E essas entidades nosológicas assim constituídas acabam naturalmente dando ensejo a um avanço enorme da farmacologia, né? A farmacologia ela acaba sendo a resposta natural, e aí a gente tem exatamente na década de 80 o que a gente chama em psiquiatria da revolução farmacológica, e aí a gente também tem, no mesmo movimento, a criação dessas entidades nosológicas, muitas delas, inclusive, influenciadas, como, por exemplo, o transtorno de pânico, influenciada pela resposta aos medicamentos, né? Então, algumas dessas entidades vão sendo criadas a partir da resposta às medicações, como aconteceu na divisão entre os transtornos de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico, que passaram eram antes uma entidade única, né? Eram as neuroses de angústia, né? E passam a constituir-se como entidades diferenciadas a partir da resposta aos antidepressivos triciclo, amitriptilina, que mostra que, na verdade, demonstra para a psiquiatria ortodoxa, né, mais ortodoxa, que, na realidade, nós estaremos frente a duas entidades nosológicas diferentes. Então, eu estou falando isso tudo para dizer que a psiquiatria que surge aí e a psicologia que vai ser sucedânea disso, né, porque você vai ver nos Estados Unidos como sucedâneo disso um boom das psicologias cognitivo-comportamentais, que vão trabalhar com os mesmos elementos categoriais, né? Vão trabalhar com essas mesmas noções e vão trabalhar com a ideia de remoção de sintomas, né? Com a ideia de que os sintomas precisam ser removidos para que a pessoa volte a um funcionamento normal. Da mesma maneira que você pensa uma pneumonia, né? Então, a pessoa está com pneumonia, você vai dar um antibiótico, a pessoa está com febre, a pessoa está com uma série de sintomas, você vai dar um antibiótico, você vai fazer o tratamento adequado para que ela retome a função normal dela, ou seja, o seu pulmão funcionando de modo adequado e ela se veja livre da pneumonia. Da mesma maneira, as doenças psíquicas passam a ser encaradas, né? Ou seja, como entidades específicas para as quais nós precisamos criar estratégias que possam remover esses sintomas e restituir as pessoas ao seu funcionamento normal. Talvez por isso exista uma resistência aí do pensamento ao qual a gente está ligado em falar de uma visão mais prática, porque pode parecer que o que a gente está falando é exatamente a mesma coisa, ou seja, como é que nós vamos ajudar as pessoas a conseguirem criar estratégias dentro do pensamento fenomenológico para remover sintomas, né?
O problema dessa questão, né, que o DSM-3 acaba por colocar em segundo plano, né, e que também vai marcando essas correntes dentro da psiquiatria, até mais do que dentro da psicologia, porque a psicologia ela cai nisso, mas hoje, por exemplo, você vai ver no TCC, você vê uma rediscussão disso, você já vê uma flexibilização dessa visão mais rígida, né? O grande problema disso é que, quando você pensa a partir da lógica da remoção de sintomas, os sintomas eles parecem não ter significado, eles parecem não ter nenhum sentido. E eles são apenas empecilhos que estão impedindo a pessoa de funcionar normalmente. Então, você remove o sintoma para que ela volte ao funcionamento normal, que significa o quê? Volte a trabalhar, volta a produzir, volta a querer sair com os amigos, volta a querer fazer as coisas que todo mundo faz, ou seja, volta ao que a gente chamaria aí de normalidade, né? Que é também um critério extremamente arbitrário, né? Essa visão ela é uma visão que acaba não colocando em questão a ideia de que, se eu estou sofrendo emocionalmente, é possível que esse sofrimento tenha como sinalizador de que tem alguma coisa que eu preciso olhar para essa coisa que está errado. Tem algumas questões que são preciso que eu me confronte com elas, que eu me depare com elas, que eu pare um pouco, né? Eu, inclusive, não tenha tanta afã de me livrar daquilo ali, mas fique um pouco com aquela experiência de desconforto para compreender de que maneira aquela experiência de desconforto pode me sinalizar algumas questões que são significativas e importantes. Na sociedade da pressa, da urgência, da analgesia em que nós vivemos, isso parece algo que não cai muito bem. A gente tem que fazer alguma coisa para poder a pessoa se livrar daquilo ali. E tudo isso seria uma maravilha e funcionaria tudo muito bem, talvez a gente nem estivesse aqui conversando, se isso desse certo. O problema é dar certo, muitas vezes dá. Não vou negar que dá. Muitas vezes eu atendo pessoas que chegam super mal no meu consultório, faço um antidepressivo, daí a um mês as pessoas voltam ótimas, agradecidas, achando que eu sou o Deus na Terra, e que pronto, e voltam e voltaram ao seu funcionamento normal, sem maiores inquietações, e nem querem fazer essas interrogações, não estão dispostos a fazer isso, não estão... Acontece isso. E isso acontece até com relativa frequência. O problema é que nem sempre é assim, e, na maioria das vezes, a questão do sofrimento psíquico é muito mais complexo do que isso. Ela está toda uma teia em que, eventualmente, a pessoa pode até se beneficiar com um recurso farmacológico, eventualmente pode se beneficiar de uma estratégia mais diretiva que vise a remoção de sintomas, mas a gente acaba, na prática, vendo que os quadros muitas vezes se cronificam, os sintomas voltam de outras formas, as pessoas acabam, de alguma maneira, não conseguindo se livrar daquelas questões que elas desejam avidamente se livrar, daquele desconforto que elas não conseguem mais conviver. Então, assim, a gente está vendo, né, acontecer todo um movimento, inclusive dentro da psiquiatria e da psicologia, com essas características que eu chamaria de mais ortodoxa, de busca de outras alternativas. A gente está vendo isso. Hoje é claro que também colocados dentro dessa mesma lógica operacional que visa remover sintomas. E aí é que está o problema.
há um problema de base, né? Há um problema que é de desconhecimento, na verdade, do modo de ser do homem em sua profundidade, e há um problema de base que é uma incompreensão do que está em questão, né? Então, enquanto você trabalha com a lógica da remoção de sintomas e que você não coloca outras questões em questão, você acaba utilizando todas as estratégias dentro dessa lógica de remoção de sintomas. Então, você vai dizer, olha, você tem que fazer atividade física, né? Porque a atividade física está comprovadamente ajuda, por exemplo, em depressões leves e moderadas, tanto quanto a medicação. Isso é comprovado, né? Então, a atividade física entra no rol. Você tem, inclusive, evidências de grau 1, de grau 2, grau 3, né? E a atividade física é grau 1, né? Nível 1 de evidência de que ela é eficaz para quê? Para remover sintomas, né? Aí você vai ver yoga. Yoga é 2, né? Aí agora você tem as estratégias de meditação, mindfulness, né? Que também são utilizadas dentro desse mesmo modo, de um modo instrumental, numa tentativa de remoção de sintomas, né? E a questão do sentido que está presente ali, ela acaba se colocando em segundo plano, né? E acaba ficando muito como tarefa da psicologia, não dessa psicologia que trabalha com essa lógica, mas de todo um outro universo da psicologia, né, no qual a gente se insere aqui, né? E de algumas áreas que eu diria mais a palavra não me surge, mas algumas áreas que são menores dentro da própria psiquiatria, né? Transgressivas, talvez, né? Porque na psiquiatria isso é pior do que na psicologia, porque na psiquiatria nós temos uma estratégia muito poderosa que é o uso da medicação, né? A medicação como recurso técnico ela é extremamente poderosa e perigosa, né? E ela é perigosa não pelo efeito colateral do remédio, não porque o remédio não faça efeito, ela é perigosa porque o remédio faz efeito, e ela é perigosa porque, à medida que o remédio faz efeito, ela passa a sugerir para quem utiliza que aquilo é, sim, uma patologia, da mesma maneira que uma pneumonia, em que você tem que trabalhar com remoção de sintomas, e quando você não consegue, é porque você ainda não conseguiu encontrar a medicação adequada, ou a medicação adequada não foi suficientemente desenvolvida ainda. Então, é só uma questão de tempo, ou de misturas de medicações, ou de encontrar a medicação mais adequada. Ou seja, você acaba por mudar toda a relação estabelecida entre o médico, no caso o psiquiatra, e o paciente, né? Porque quem vai ter saco de ficar ouvindo uma pessoa 40, 50 minutos quando você tem uma medicação, né? Se você tem a medicação, você dá o remédio, você está entregando uma coisa para a pessoa. Como na psicologia não existe esse recurso, de alguma maneira você é obrigado a ter que segurar um pouco, né? Por isso eu acho assim, você vai ter que olhar para o outro e prestar atenção no que ele está dizendo, né? É claro que na prática a gente vê que, né, tem gente, infelizmente, eu vejo muitas pessoas que trabalham dentro da psicologia dentro dessa mesma lógica, né? Que não é o caso de vocês, obviamente, que estão aqui nesse processo aqui de interrogação, de inquietação, tentando encontrar outros caminhos. Mas também, obviamente, que todos nós, vocês e todos nós, queremos ajudar as pessoas, né? Nós também queremos que elas livrem-se dos seus sofrimentos. Nós não somos sádicos que estamos, de alguma maneira, dizendo não, você tem que ficar sofrendo mesmo porque o sofrimento tem alguma coisa a te dizer. Não é por aí, né? É claro que a gente quer livrar as pessoas daquele sofrimento, ou a gente quer ajudá-las a livrar-se daqueles sofrimentos. Entretanto, a gente tem a compreensão de que é preciso, muitas vezes, que a gente dê um passo atrás. É preciso que a gente pare um pouco e pense o que está acontecendo, né?
que você está deixando de viver? Uma pergunta que eu faço às vezes aos meus pacientes. O que você está deixando de viver na sua vida, que é importante, fundamental? Porque é aquele paciente, por exemplo, que está lá, chega no consultório taquicárdico e com medo burral de morrer, já foi a 200 mil cardiologistas que já o convenceram que ele não tem nada cardiológico, ele acaba parecendo um psiquiatra. É claro que eu posso dar um remédio com a paroxetina, por exemplo, que é um antidepressivo que tem uma ação ansiolítica, ou dar mesmo um ansiolítico e ajudá-lo a reduzir aqueles sintomas, né? E muitas vezes vou dar, porque se eu tenho muitas vezes o recurso para privá-lo daquele sofrimento que está sendo muito grande, me incomodaria não fazê-lo, né? Se eu julgo que aquilo é algo que ele não, que está difícil para ele conviver com aquilo. Mas acho que isso não pode ser feito sem que a gente faça algumas interrelações fundamentais, né? Que medo de morrer é esse, né? Que questão é essa que está aparecendo, né? O que você, de alguma maneira, está deixando de viver na sua vida que está fazendo com que a morte seja tão aterrorizante? Essas questões precisam entrar em questão dentro do tratamento mesmo, do tratamento médico. Não basta chegar para você vai para o psicólogo que saía da área da psicologia, o psicólogo tem que dar conta disso, né? Muitas vezes o paciente não vai porque ele não pode pagar, não vai porque ele não acredita em psicólogo, não tem saco de conversar. Você já deve ter visto várias pessoas falarem isso, né? Vocês vão ver menos no consultório de vocês, porque as pessoas que vão no consultório de vocês são as pessoas que acreditam e que estão dispostas. Infelizmente, elas são muitas hoje em dia. Mas muitas pessoas querem mesmo se livrar dos seus sofrimentos, querem se livrar, mas aí eu tenho que chegar para o paciente e falar, vamos esperar um pouquinho, né? Calma, né? Tá certo que você quer se livrar disso, eu sei que isso é desconfortável, mas a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. A gente precisa compreender o que está em questão à medida em que você sofre, né? Porque não basta simplesmente a gente trabalhar a partir da ideia de que nós vamos pegar ali e remover sintomas. Agora, nós vamos encontrar estratégias, caminhos que possam, nesse processo de esclarecimento, nesse processo que eu chamaria aí quase de iluminação, né? Sem nenhuma ideia religiosa, mas usando até uma terminologia que talvez fosse afeita ao pensamento heideggeriano, né? No sentido de clarificação, de tornar alguma coisa, que algo venha à luz, né? A gente, a partir desse movimento, né, a gente acredita que teremos a possibilidade de construção de uma relação com a existência que seja uma relação de maior enfrentamento, ou coragem, ou empoderamento, sei lá a palavra que a gente quiser utilizar, né? E de menos adiamento, né? No caso desse paciente, suposto paciente que eu estou colocando, né? Em que é preciso que ele entre em contato com isso, não só entre em contato, com que ele redefina e refaça escolhas, né? Redefina caminhos, mude trajetórias, né? Então, essas questões elas precisam aparecer, né? E aí a gente vai encontrar os caminhos, né? As estratégias para fazer isso, né? Infelizmente, como nós estamos falando de um ente cujo modo de ser, usando a terminologia heideggeriana, não é simplesmente dado, né? Mas nós estamos falando de um existente, nós não temos uma receita de bolo que possa apropriar-se desse ente e definir a priori que modo específico nós poderemos utilizar para ajudá-lo. Porque isso só seria possível se nós estivéssemos falando de um ente que tivesse uma substancialidade pré-constituída.
Mas esse ente não tem essa substancialidade pré-constituída. E como ele não tem essa substancialidade pré-constituída, ele se decide no processo da existência, o processo de ajuda a ele vai também se construir no próprio exercício da ajuda, ou seja, no próprio horizonte de construção da relação terapêutica é que vai surgir a possibilidade da ajuda, né? A partir das falas, a partir dos silêncios, a partir daquilo que se coloca e a partir de algo que surge na própria relação, né? Algo que não está pré-definido. Agora, isso significa que nós não temos e não podemos ter alguns elementos basilares que nos ajudem a trilhar essa trajetória? Não. É claro que nós temos esses elementos basilares. Heidegger, em Ser e Tempo, fala dos existenciais. Os existenciais, apesar de ele estar falando do modo de ser do homem enquanto um aberto, ele também fala dos existenciais. Os existenciais são as categorias que marcam a existência, esse modo de ser do homem. E como nós estamos falando dos existenciais, nós podemos, a partir dessa compreensão, desse modo de ser do homem, nós podemos estabelecer algumas a palavra que me surge é diretrizes, mas ela talvez não fosse a melhor palavra, mas a gente pode talvez estabelecer alguns apontamentos. A gente não é um horizonte iluminativo sem lanterna nenhuma, né? Em que a gente está na escuridão ali com o paciente, tentando tatear, encontrar alguma coisa, e nem ele enxerga, nem a gente enxerga. Não é assim também. A gente tem a gente está com faixas de luz na mão e que a gente nos permite enxergar algumas coisas que ele não está conseguindo enxergar, né? Então, não é algo também trilhado na escuridão e no desconhecimento do que está ocorrendo. Agora, não é, por outro lado, o lugar daquele que já sabe a priori com quem ele lida, aonde levá-lo, e o que significa melhora, e o que está errado, o que tem que ser removido. Não é isso, né? Tem um meio do caminho entre esse processo em que nós temos, sim, a possibilidade de ajudar, né, o paciente a partir desse percurso e a partir das reflexões e do conhecimento que a gente vai construindo, a gente tem elementos para ajudá-lo, mas esses elementos eles farão parte da receita que nós iremos criar junto com o paciente, né? É como se a gente fosse fazer uma receita de bolo, um Masterchef da vida aí, a gente traz os ingredientes, a gente já sabe como é que liga o fogão, a gente já conhece os ingredientes, a gente sabe que é doce, que é salgado, mas o que vai ser construído vai depender do parceiro ali da gente, né? A gente vai fazer uma coisa juntos, né? Então, como é junto, a gente vai ter que inventar ali e de modo criativo, encontrarmos alguns caminhos dentro, no interior da relação. Então, isso eu acho que é absolutamente significativo e absolutamente singular, né? Então, já tentando finalizar para respeitar o horário, assim, e até porque a ideia é que a gente dá algum highlight, vamos dizer assim, né? Não é a gente aprofundar essas questões, porque elas serão objeto até da especialização, né? Mas é trazer algumas reflexões aí que fiquem realmente como interrogações, né? E que até nos estimulem a gente a avançar no processo de estudo, mas assim, eu acho que é importante a gente ter sempre em mente, né? Esse processo que é de construção. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é como uma dança, né? A gente vai dançando com o outro, né? A gente tem que saber como dança, a gente tem que conhecer o ritmo, mas a gente dança com o outro, né? E a gente dança na relação ali
que se constrói com o outro, né? É isso, pessoal. A gente já, né, vai ter aí um tempo para conversarmos, né? E aí as questões podem se desdobrar, né? Obrigado, Joelson. Foi ótima a sua fala, né? Eu acho que no momento que você aponta que o pensamento existencial, a fenomenologia, se há um lugar de encontro aí, essa crítica à noção tão, né, forte no nosso tempo de subjetividade, interioridade, substancialidade, o pensamento existencial, fenomenológico, ele está fazendo um contraponto a isso a partir da experiência da vida, e não de um lugar teórico e abstrato e do pensamento. E você consegue dialogar a partir, né, de uma profissão que é a psiquiatria, com a psicologia, com a literatura, com a filosofia, e dar esses indicativos, que eu acho que um dos mais importantes é uma atenção para aquilo que também é muito privilegiado, a noção de psicopatologia, de sintoma, de interpretação, de dizer sobre o outro, e, por vezes, uma relação que ainda fortalece uma coisificação e um distanciamento, né, desse encontro né, que acaba sendo extremamente encurtado. Então, a proposta de especialização, a proposta da fala do Joelson de todos os encontros, é pensar por outras bases processos de clínica, psicopatologia, sintomatologia, o olhar, o se debruçar sobre a existência do outro. E agora eu queria chamar, antes da gente abrir para as perguntas, né, minha proposta é que vocês comecem a escrever ali, ou quem já está formulando, pense aí, quem já vai abrir para perguntas, chamar a professora Marina Secchini, que também é uma coordenadora da especialização, para dialogar um pouco com a gente, falar da proposta da pós, né, desse lugar que a gente está buscando se colocar aqui. Vocês já podem escrevendo ali no chat, tá, pessoal? Que eu estou registrando aqui. Muito convite, e principalmente a fala do professor Joelson agora, fantástica, até mesmo para a gente contar um pouquinho da proposta do curso. Especialização, ele foi sendo criado nesses últimos 6 anos, e nesse momento de pandemia, principalmente por ter atuado na linha de frente e feito meu pós-doutorado na questão do Covid, apareceu muito oportuno voltar a pensar o quanto nós, fenomenológicos, né, de uma certa maneira, temos uma certa obrigação nesse momento a retomar a questão do que é pensar o conhecimento científico. Até mesmo o que pensar, o que é passar, saber mais consistente, cientificamente aprovado, né? O que eu quero dizer com isso? Que não é um saber de causa e efeito que nos dá mais respostas no mundo cada vez mais como única. E o entendimento passa a ser cada vez mais o nosso experienciado e, a partir disso, uma retomada do que diz de comum. Isso acaba sendo muito interessante, a gente voltar até as bases do que é o pensamento fenomenológico em geral. Então, a ideia é muito a retomada da fenomenologia, saindo desses nossos espaços seguros, das nossas clínicas particulares, e cada vez mais sermos atuantes em saúde, em entendimento de prática em equipes multidisciplinares. E esse momento de pandemia nos mostrou o quanto que é necessário isso. Então, a fala foi ótima para a gente abrir aí esse parênteses inicial. Obrigado, Marina. E, pessoal, vou agora para as perguntas do chat, então. E é isso, né? Vamos ver a experiência do tempo, ver alguém comentando ali, nossa, como foi rápido. Eu também achei muito rápido, mas foi exatamente 45 minutos. A gente começou ali 7h15, 19h15, e foi até 8h01, né? Então, esses 45 minutos, eles realmente vão, porque o tempo não é só uma experiência cronológica de relógio, de minutos, é essa imersão numa fala muito boa que o Joelson trouxe aqui para a gente. Lembrando que isso é só um aperitivo, né? Porque essas discussões são encontros semanais de 3 horas com um corpo de professores, que a gente faz questão de seja um corpo de professores que está na linha de frente, que está na prática, que está atuando, que está pensando sobre, que está atendendo os mais diversos espaços, né? Uma ideia de clínica ampliada também marca aqui essa pós, né? Pensar aonde o psicólogo, afinal de contas, psicólogo, ela está. Onde eles estão atuando, onde elas estão atuando, de que modo, como eles estão lidando com uma das perguntas também aqui, né? Como que a psiquiatria ortodoxa, clássica, recebe
isso aqui que o Joelson traz, que é uma das perguntas que eu vou passar para ele, é como atuar de modo multidisciplinar, né? A gente precisa, sim, por vezes, de um código internacional para dialogar com a equipe, a gente precisa, sim, da medicação, né? Como o Joelson colocou, não é uma fala de um antagonismo a toda a prática psiquiátrica, a prática médica, a prática, né, do uso dos medicamentos, do diálogo a partir da sintomatologia e psicopatologia clássica também, mas é pensar isso por outras bases e pôr em questão aquilo que, de algum modo, de cara já é colocado e afirmado. Né? Eu acho que é aí que está um espaço de pensar uma saúde no sentido mais originário, um cuidado no sentido mais originário. Então, não é à toa que é uma especialização de 20 meses, encontros semanais de 3 horas, né, para ter o debate, ter a programação de estudos, mas vou tentar aqui pegar todas as perguntas realmente, tentando achar que a primeira, e pessoal, se pular alguma, eu não estou pulando, não, tá? Vocês avisem lá, pulou tal pergunta, porque às vezes aqui o chat tem muita coisa. Eu acho que a primeira foi da Natasha, 747, né? Antes foi, A curto prazo, parece mais fácil, ali é um comentário, na verdade, remover os sintomas do que olhar para eles e se posicionar em relação a eles. Pode se demorar e ser doloroso. Doloroso tanto para quem os vive, quanto para quem se debruça sobre, né? Mas eu vou tentar achar as perguntas aqui por causa do nosso tempo. Tuane, nunca estivemos tão medicados e tão sofridos, tão correndo acelerados, né? Aí, mais comentário da Cristina, a pessoa acha que não é fisiológico, né? Porque é não perder de vista as possibilidades de compreensão do fenômeno do sofrimento, né? Lucas Barbosa, o pior que as pessoas buscam... Eu vou tentar achar a pergunta aqui, tá, pessoal? Porque eu realmente não quero perder nenhum comentário. É um processo, como a Adriele reforçou, processo ali também. O iluminar, jogá-los sobre, né, desvelar, são terminologias muito do nosso campo, mas que eu acho que tem um sentido o uso dessas palavras realmente. Aqui a Lidiane agradecendo, a Solange, a Bea colocou. Acho que talvez seja a primeira pergunta, vou ler aqui. Isso da remoção de sintomas é muito vivido no pronto-socorro, por exemplo, onde eu trabalho. O lugar tecnicista de seguir e passar adiante e de remover aquilo que se apresenta devido até o lugar desconfortável que a equipe experiencia, é repassado ao psicólogo ou psiquiatra, principalmente a função de retirar sintomas, não de compreender deste modo como está sendo discutido. Não se vê o espaço como possível para essas questões, mas vejo como mega potencial para. Acho que é um comentário, mas, Joel, se eu vou seguir as perguntas, e se você quiser ir anotar, tá atento, vou juntar um pouco mais para você poder falar. A Lohane, tem que sair. Aqui uma pergunta do Lucas, né, sobre a ligação do Heidegger com o nazismo e tudo. Esse é um ponto longo, polêmico, acho que tem que se debruçar sobre, tem que ser discutido, e aí eu acho que foge muito do nosso tema aqui, mas eu não é querer fugir dessa discussão, acho que a gente tem mais espaço nos grupos, né, na formação, para pensar isso, não pode passar direto. O que eu posso, Lucas, para não te deixar sem resposta, claro, se a Marina, o Joel, se quiserem complementar sobre esse ponto, mas pensar que o Heidegger, após a Segunda Guerra, ele foi literalmente julgado por uma comissão que via a articulação de pensadores, professores com o regime nazifascista, né? E ele foi absolvido por esse processo, voltou a dar aula em Paris, voltou a dar aula na Europa. Então, eu tendo a pensar o seguinte, claro, ele poderia ter se posicionado inicialmente e posteriormente de um outro modo, né? Que com certeza não seria o meu, com certeza não seria de muitos de nós aqui, mas ele passou por um processo em loco naquela época ali, né? De algum modo se compreendeu que não, né? No pior dos casos, ele foi um equivocado. Mas, obviamente, isso é um tema longo, tem que ver os novos escritos, é um debate amplo, só que a gente entrar nele, a gente vai sair da discussão. E por fim, né, Heidegger, mais do que algo que ele fez, né, em termos de articulação política ou não articulação, não fala, o que nos interessa é o pensamento dele e que ajuda a compreender a existência humana, né, em diálogo com Kierkegaard, Merleau-Ponty, Sartre, Camus, Fanon, né, Simone de Beauvoir, de algum lugar aí que a gente está pensando e que as contribuições de Heidegger são importantes, né? Mas não quero com isso silenciar a sua pergunta, mas por conta do tempo e do escopo, a gente pode seguir. Você tem uma segunda pergunta aqui. E a outra coisa que eu gostaria de perguntar para o professor Joelson é se ele percebe que a área da saúde, de forma geral, em especial a psicologia, ainda tem a ideia de devolver a pessoa para a produção capitalista a qualquer custo.
Existe a possibilidade de uma psicologia anticapitalista, até uma medicina anticapitalista? Então, já é uma primeira pergunta para o Joel, que eu fico me coçando aqui para perguntar, né? Uma colega ali até falou assim, como capitalista? Eu acho que o que o colega quer dizer é isso, né? Você adoece num mundo que te adoece pelo trabalho, pelas condições, né, de violência, de estrutura, né, de aprisionamento, né, e correspondência a esse mundo do trabalho, ao modo que ele é, e o psicólogo, a área psi, conserta essa pessoa, mas ele retorna para esse lugar, né, ele retorna. Acredito que tenha sido um tanto quanto por aí que o Lucas perguntou. Joelson, vou te passar já a fala, e vou continuar vendo aqui o chat, e a gente retorna já para o chat aqui, pode ser? Ok. Eu acho que eu vou tentar falar alguma coisa que reúna um pouco essas questões aí que foram colocadas, né? Primeiro, assim, eu acho que quando você trabalha em clínica individual, né, seja no serviço público, seja no seu consultório, de certa maneira, é difícil, porque tem todas as dificuldades que eu coloquei aqui, mas ainda eu acho que é mais fácil do que quando você trabalha dentro de uma unidade de saúde, onde você tem vários profissionais, e que muitas vezes nem todos comungam de uma mesma visão, e aí a gente tem que realmente encontrar estratégias que possam possibilitar que essas questões venham à luz mesmo, né? Eu penso que o Brasil até bastante avançado nesse sentido, né? Se a gente comparar com outros países, né, em que a psicologia ela é exercida muito de uma maneira muito mais individualizante, né? Eu acho que no Brasil a gente tem essa ideia de estratégias que são muito mais coletivizadas. A gente tenta, por exemplo, eu dou aula no curso de medicina, era coordenador do curso, agora deixei de ser. E a gente tenta formar nossos alunos dentro dessa visão, né? Então, eu acho que, mas eu não acho muito simples, porque na realidade a gente está falando de um movimento que não é o movimento mais ortodoxo, né? Então, é óbvio que quando você está trabalhando dentro de uma linguagem mais ortodoxa, você acaba tendo mais facilidade de conseguir se colocar ali, né? Então, por isso eu acho que é necessário que a gente conheça isso que é mais ortodoxo, né? É um pouco o que eu tento fazer enquanto psiquiatra, assim, eu preciso conhecer medicação, eu preciso conhecer as categorias diagnósticas, eu preciso conhecer isso que é a visão mais ortodoxa, até para que eu possa ter as condições de estabelecer algumas críticas ou trazer algumas alternativas, que, na verdade, não serão a negação ou uma briga eterna com tudo isso, como se isso não tivesse importância nenhuma ou não fosse significativo de forma nenhuma, né? O próprio Heidegger, no Seminário de Zolin, quando ele vai dando alguns caminhos para isso, quando ele vai falar sobre a questão da objetivação, né? Que, na realidade, o grande problema da ciência não é que a ciência ela não revele nada. O problema da ciência é que ela acredita poder revelar tudo, né? Quando, na realidade, ela não se dá conta dos seus próprios limites, né? Então, quando você traz a arte, a música, a poesia, quando você traz todas essas coisas para o campo da saúde mental, do auxílio a alguém que está sofrendo psiquicamente, você está trabalhando para além desse horizonte, né? Você está abrindo trazendo aberturas que estão para além desse lugar, né? Como eu disse, eu acho que o atendimento em saúde mental no Brasil, o próprio movimento da reforma sanitária, ele embora não esteja trabalhando com essas mesmas
linguagens que nós estamos falando aqui, ele já traz contribuições bastante significativas para isso. E, desse sentido, já são movimentos já refratários a essa heterodoxia dentro da psiquiatria ou da psicologia, que tem muito mais a ver com a importação de determinados modelos, por exemplo, da psicologia e da psiquiatria americanas, né? Mas que eu acho que sofrem resistências no Brasil, não só de nossa parte, sofrem resistência de várias áreas que hoje são bastante importantes, né, para esse na construção da saúde mental, das políticas de saúde mental no Brasil. Então, eu acho que a gente tem vários aliados, né, que podem não estar falando exatamente com a mesma terminologia que a nossa, mas que são aliados importantes e significativos, porque você não constrói nenhum movimento de singularização de modo individual, né? Essas questões se constroem em rede, né? É um pouco que o Guattari vai falando, quando ele vai falando desses processos de singularização, né? Eles se dão em rede, né? E é importante que a gente acabe estabelecendo essas alianças, mesmo que sejam com pensamentos que não sejam exatamente os mesmos, né? Não vão ser exatamente os mesmos, nunca são, né? Mas, então, acho que há várias possibilidades e eu acho que no Brasil a gente tem um território muito fértil a isso, sabe? Eu vejo que em outros países, o que eu conheço de saúde mental em outros países é muito mais difícil. Mesmo lugares que, teoricamente, são mais avançados que no Brasil, né? Mas eu acho que no Brasil, nesse sentido, a gente conseguiu muitas coisas significativas e importantes. Isso era comentar um pouco sobre essa questão da saúde mental, mas tinha uma outra questão que eu me esqueci o que era. Você tinha falado, Alexandre, que era uma outra coisa mais específica. Eu posso resgatar aqui, cadê? Porque, na verdade, eram alguns comentários, né? Pergunta mesmo foi essa última. Mas a pergunta sobre a questão do capitalismo, assim, na realidade, assim, todos os serviços e de alguma maneira, são colocadas a serviço dessa lógica, a lógica do consumo, a lógica do capital, né? É preciso que exista resistência, né? É lógico que os pacientes nos procuram ou são para nós encaminhados com o objetivo de que eles retomem a vida produtiva, né? Os pais querem que os filhos voltem para as escolas, que sejam bons alunos, os trabalhadores querem que os seus funcionários voltem a produzir bem, a família quer que o cara lá que trabalha, a mulher, o homem que está lá com determinada função, volte àquela função e seja produtor e continue a fazer isso. E é claro que a gente também não tem como dizer que, muitas vezes, essa perda de produtividade, muitas vezes é sinal, sim, de sofrimento psíquico. Não dá para romantizar também isso, né? Mas muitas vezes não, muitas vezes é simplesmente o sinal do limite, né? O sinal de que eu não está dando mais, né? Hoje já se foi criado, inclusive, categorias diagnósticas para falar disso, como cria-se do burnout, por exemplo, né? E que até foi incorporada a CID-11, né? Mas, ainda assim, a lógica é a lógica de remoção, né, daquele sintoma, né? Assim, é claro que na questão do burnout, como você está falando de uma relação de causa e efeito muito grande entre o trabalho e o sofrimento, não dá para você simplesmente desconsiderar que há um sentido ali na produção, na construção daquele sofrimento, né? Não dá para você fazer isso, né? Porque já é intrínseco a ideia do burnout de que há, sim, um elemento que ajuda, no mínimo, a compreender, se não explicar, explicação não é uma palavra boa, mas compreender aquela experiência de sofrimento. Então, esse elemento não tem como ser simplesmente negado. Nesse sentido, é uma categoria diagnóstica diferente, né? Porque ela já liga o sofrimento
há uma experiência que está sendo uma experiência de restrição existencial, né? Que está gerando sofrimento, né? É uma categoria nesse sentido interessante, né? Cara, eu penso assim que isso, até nesse livro que o Alexandre disse que vai sortear, né? Eu trato disso, né? Até usando um pouquinho o que o Bauman vai falando sobre a ideia de refúgio, né? Que o Bauman vai dizer que, na verdade, a nossa sociedade ela que gera uma série de máximas, né? E essas máximas têm a ver com a lógica da produção, né? A lógica da eficiência, essas discussões que o Ben-Shulchan vai falando sobre a sociedade do cansaço, né? Então, essa sociedade na qual muitos se enquadram e são bem-sucedidos ali dentro, estão trabalhando, estão produzindo, estão enriquecendo, ou estão trabalhando, não estão enriquecendo, mas estão fazendo alguém enriquecer, mas estão ali ok, né? Ela vai funcionando, mas à medida que ela vai funcionando, ela produz um refúgio, né? O refúgio, que é uma terminologia do Bauman, é um lixo, né? Esse refúgio, do ponto de vista do planeta, é a dissolução do planeta, conforme a gente está fazendo, né? É a produção do lixo mesmo. E do ponto de vista psicológico, é a produção de todos aqueles que não conseguem se enquadrar dentro disso, né? E que vão vivendo e se construindo à margem dessa ordem, né? As pessoas que nos procuram não serão os vencedores de Wall Street que estão ganhando uma fortuna. Essas pessoas não vão procurar tratamento psiquiátrico, psicológico, tá tudo dando certo para elas. Elas estão, sabe, o negócio está rodando, elas estão viajando, elas estão em Tóquio, no Japão, em Paris, nessa hora, bebendo um vinho, enquanto a gente está conversando essas coisas aqui. Elas não estão preocupadas com isso. Agora, se a pessoa procura um psiquiatra ou um psicólogo, é porque tem alguma coisa errada, é porque ela não está bem. Se ela estivesse bem, ela não estava ali, né? E eu estou falando de um determinado grupo social mais da elite, né? Mas a mesma lógica se dá para quem está na base do sistema, né? Se a pessoa está lá trabalhando, não sei o quê, e está naquela crença de que se ela fizer e continuar trabalhando, ela vai conseguir as coisas que ela quer. Mas se está ok para ela, ela não vai procurar psiquiatra, ela vai procurar quando ela não está aguentando mais, quando está começando a gerar sintomas. Por isso é que a gente acaba atendendo as pessoas num momento muito particular, singular e especial, que é o momento em que a lógica e que a construção está entrando água. Aí o que a gente vai fazer? Reforçar mais, botar mais barricadas para ver se o sujeito aguenta mais um pouco? É uma alternativa, mas não me parece a alternativa mais legítima, né? Eu trabalho muito com pacientes que trabalham embarcado, que estão agora mesmo nessa situação mesmo da pandemia. As pessoas trabalhavam embarcado há 14 dias. Aí elas tiveram que inicialmente ficar 10 dias trancadas dentro de um hotel para fazer. Inicialmente eram 10, depois foram diminuindo o tempo. 10 dias trancados num hotel fazendo quarentena. Então, elas trabalhavam 14 mais 10 e trancadas, isoladas, sem poder entrar em contato com ninguém. E um monte de gente não aguentou isso, né? Aí a pessoa te procura para você dar um remédio para ver se ela aguenta, né? Para ver se ela volta e consegue aguentar aquela pressão, né? Cara, às vezes não dá para você fazer isso, né? Você tem que colocar isso em questão. Agora, você vai colocar isso de modo encarnado, né? Ou seja, o cara precisa daquilo ali, ele tem um trabalho, não é uma maneira também, larga o trabalho, você não está aguentando isso. Não é assim tão simples, né? Aquilo ali precisa ser discutido, tematizado, refletido, mas também não pode ser negado, né? Essas questões que envolvem trabalho e sofrimento psíquico, acho muito interessante. Inclusive, acabei de publicar um artigo sobre isso na revista do Estudo de Medicina Social da UERJ. Se vocês quiserem, até eu coloco aqui o link dele, porque ele está disponível pela internet, que vai falar exatamente isso, né? Que é esse mal-estar e trabalho dentro de uma perspectiva existencial, que a gente vai discutindo isso. Eu vou botar o link aqui para vocês.
É legal, professor. Enquanto isso, vou ler umas outras perguntas aqui. Uma foi da Sandra, o que são esses elementos basilares, essas categorias que marcam o modo de ser. A impessoalidade do ser do ser singular, né? Ser no mundo, pode ser considerado esse contexto? Eu acho que ali a Sandra, né, está perguntando sobre os existenciais, exatamente o que você falou. Também já seria um tema aqui muito grande para a gente, mas esses elementos basilares, os fundamentos da existência, né, a estrutura ontológica originária do existente humano, passa por, a sua pergunta já está trazendo ali alguns elementos, né, a queda impessoal, a impessoalidade, o ser no mundo, a estrutura que somos, né, mas aí eu vou tentar puxar umas outras perguntas aqui, da Geisiane. A fenomenologia existencial é uma abordagem não muito indicada pelo corpo médico psiquiátrico. Como esse cenário está mudando, é resistência. Acho que essa pergunta dela você já respondeu quando fez esse panorama, né? Falou um pouco do campo da fenomenologia, da medicina. Teve o colega o Ricardo também, do Chile, que falou que lá ainda não tem tanto espaço assim, que no Brasil a gente tem alguns psiquiatras, sim, o nosso corpo de professores tem profissionais, né, da psiquiatria, da psicologia, dialogando com isso. Eu acho que o campo do Brasil ele abre espaço para essa tipo de discussão, que é inclusive esse evento, né? A gente chegou a um máximo de 326 pessoas logadas, ainda tem 280, né? São números muito bons, né? Mostra o interesse desse campo. A Juliana, como podemos ampliar o diálogo da psicologia com a psiquiatria, de forma a trazer questões sociais ao sujeito da maneira como a fenomenologia o compreende, de forma a rever e evocar mudanças em manuais como o DSM, na prática médica da psicologia? A questão, pessoal, é que as perguntas estão realmente muito boas, mas ao mesmo tempo muito amplas, né? Mas são realmente perguntas fundamentais, assim. Por exemplo, essa da Juliana deveria ser um tema de debate da noite, né? Como pensar a psiquiatria, a psicologia e os manuais, né, de psicopatologia. Mas eu vou botar até aqui no chat, Joelson, não sei se facilita você, talvez, para ler, ou se eu paro um pouco, porque eu identifiquei, nesse momento, que pelo menos mais duas que eu tinha separado, uma da Solange e outra da Jennifer. Você prefere que eu continue lendo, ou eu coloco aqui no chat, você olha? Como você preferir. Eu posso... são as últimas, né? Porque eu posso colocar aqui no chat para você, acho que talvez ajude também. Mas, em resumo, foi isso. A Sandra perguntou dos existenciais, um tema muito amplo, né? Pensar o fundamento da existência. A gente pode responder isso de maneira, né, muito sintética, dizendo que sim, o impessoal é um existencial, né? Ou seja, faz parte do modo de ser do homem. Eu falei, a pergunta dela já tem os elementos ali, mas já indica um caminho correto do pensamento, né? Mas para a gente se demorar. Mas eu acho que a gente pode pegar aqui, por exemplo, também da Solange, das possibilidades que a gente, né, acho que pode ofertar ao nosso cliente como suporte diante do sofrimento PC, além de estar com ele nessa busca, né? Além de estar com ele nessa busca, já que não vamos medicá-lo. Aí eu acho que é mais para o campo do psicólogo, da psicóloga, né? Porque o psiquiatra tem como recurso ali a medicalização, a medicação, melhor dizendo. E aí, Solange, eu acho que esse é o tema da nossa pós, né? Se Marina quiser comentar, pensar como a gente pode estar junto ao sofrimento humano, não só nos modelos, e aí não é jogando fora, nem dizendo que eles são equivocados por todo, do uso do medicamento, né, de modo algum, isso não foi em nenhum momento a fala do Joelson, nem é a nossa compreensão, mas é pensar, botar em questão esse uso, como o Joelson bem apontou, né, acelerado, rápido, da indicação, né, da prescrição, como que a gente pode, talvez, estar né, criando uma outra base ali. Aí, Joelson, Marina, querem comentar? Eu acho que a questão é mais importante a gente retomar esse campo da narrativa, né? Da escuta e também da fala do que está sendo colocado, não só para a pessoa que tem alguma questão de restrição no mundo, mas principalmente pelos profissionais envolvidos. O que acontece muitas vezes é que acaba sendo muito esquecido isso pelas facilidades que a gente tem de conhecimento pré-dados. E o professor Gelson falou isso maravilhosamente bem.
Então, quanto que a questão do medicamento, de uma certa forma, já faz a gente se tornar sintomáticos. E as lógicas acabam sendo completamente invertidas. E a gente não vê isso muito em nossos colegas psiquiatras, mas se a gente vai para outros campos da saúde, por exemplo, contexto hospitalar, como a colega falou, no PS, isso também acontece de certas maneiras. Então, a gente acaba ficando no protocolo. Então, o fluxograma já dado, a pessoa entra, a gente descobre rapidamente que a pessoa dá, e aí entra no fluxograma sem imediatamente conseguir estar ali e saber como está sendo apresentada da existência. É claro que numa situação de vamos colocar, de iminência à vida, esses fluxogramas facilitam a gente imediatamente a lidar com a questão. Só que tem uma pessoa ali. Então, isso também não ser deixado de lado é fundamental. E por muito tempo a gente deixou. Vou bater de novo nessa tecla, a pandemia fez a gente ter que olhar isso novamente, que tem uma existência ali. E isso, de uma certa forma, faz a gente recolocar a questão da narrativa, aonde fica o que está sendo colocado pelas pessoas que estão adoecidas. Joelson, quer complementar? Como eu falei, eu posso retomar aqui alguma pergunta. E, pessoal, vocês podem, né, desculpa, tinha até o Guilherme, que eu acho que queria abrir o áudio. Quem quiser abrir o áudio, é só levantar a mão, que eu abro o áudio, você faz a pergunta, porque, às vezes, até para escrever no chat, né, a gente sempre valoriza isso no curso, quem quiser abrir o áudio, falar, é sempre uma interação boa, porque, às vezes, eu leio a pergunta e ela não passa tão bem, né, ou pela minha leitura, ou pelo tempo da pergunta. Mas aí, por exemplo, Sandra, Geisiane, Juliana, que fizeram as perguntas, você, né, eu acho que tem alguma aqui que queira que eu retome a pergunta. Da Sandra foi a questão das estruturas existenciais, que a gente já indicou. Da Juliana, esse modo de pensar psiquiatria, psicologia, os manuais, né, e junto com acho que isso caminha junto com a pergunta da Solange, né, esse modo de estar com ele, que a Marina, o Joelson aqui contemplaram também. Teve um comentário da Jennifer dizendo: tão necessário esse assunto que coloca a prática da psicologia em confronto com a cultura capitalista, porque se não for discutido, acabamos por reproduzir essa cultura da remissão dos sintomas para que o ser retorne ao seu cotidiano de superfocalização na produção, negligenciando a própria existência. E aí não só o capitalismo, né, mas a homofobia, o racismo, o capacitismo, são todos temas que a gente tem que estar atento, e nossos cursos têm essa discussão, porque esses fenômenos aparecem na clínica, né? Aparecem no nosso fazer. E aí tem que ter um olhar para eles também, porque senão eles não aparecem. Se não tiver olhar, senão, como a gente está usando aqui o termo jogar luz, né? Clarificar, eles não aparecem, só que eles continuam ali causando sofrimento. Pessoal, lembrando que ao final agora, né, eu vou fazer aquele sorteio das bolsas, lembrando que as bolsas foi um processo que ficou uma semana, quer dizer, várias semanas divulgado, uma semana para o pessoal subir, né, os pleitos de bolsa, e a gente vai realizar esse sorteio no final. Os próximos encontros de seminários são sempre às terças-feiras, a gente vai ter o próximo, né, após a Semana do Carnaval, vão ter sorteios de livros, mini cursos, tudo, mas sorteios de bolsas para essa especialização, a especialização em psicologia em saúde e psicopatologia fenomenológica. Esse sorteio é hoje de 2 bolsas de 100% e 2 de 50%. Mas para toda especialização, no mínimo, a gente faz algo desse tamanho ou maior até, né, dependendo da formação. E, Joelson, o pessoal pediu o link daquele artigo que você comentou, não sei se você já postou. Eu botei agora. Ah, botou? Botei. Ah, tá. Tá aqui. Acho que tá, né? Não sei, tem uma mensagem direto para mim, acho que você mandou só para mim. Eu acho que eu cumprimentei você no início, cumprimentei você no início, aí ele captura aqui no... Tá, eu botei público aqui agora, né? Já coloquei ali para todo mundo. Tá, esse é o link do artigo que o professor comentou. E, pessoal, novamente, alguém quer perguntar, se quiser... Eu vou abrir já o tinha levantado a mão aí. Foi o Guilherme, um estudante nosso. Mas agora eu habilitei. Quem quiser abrir o som, fazer um comentário, agradecer tudo, porque a ideia agora é a gente seguir para esse sorteio das bolsas, para ver se mais alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta. Lembrando que a gente tem mais 3 terças-feiras com debate. Agora também vão ter psicólogas e psicólogos, né? O nosso curso tem muito isso, né? São filósofos, porque a gente está em um lugar da filosofia também, não dá para prescindir,
né? É uma galera com Marco Casanova, Alexandre Cabral, que fizeram graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tradução de textos da filosofia nas últimas décadas. E a gente está num lugar forte de diálogo com a filosofia. Assim como tem os psiquiatras para pensar os processos de adoecimento, pensar essa articulação do campo da saúde, e muitas psicólogas e psicólogos, né? Eu acho que essa é a diversidade do nosso curso, é uma força, né? Pode falar, Jorge. A Thaís aí pediu para saber da relação de fobia social e pandemia, ela tinha escrito antes, tinha passado, só eu fazer uma esclarecimento sobre isso. Na realidade, assim, o que a gente observou assim, durante a pandemia é um aumento muito grande dos quadros de ansiedade, né? Esses quadros eles ficaram muito evidentes, né, durante a pandemia, o que me parece absolutamente compreensível quando a gente compreende a ansiedade. A fobia social é um quadro ansioso, mas a gente teve um aumento muito grande da ansiedade. Eu, particularmente, vi um aumento muito grande, tanto do que a gente chama, que está categorizado, de transtorno de ansiedade generalizada, e também muitos quadros de transtorno de pânico, né? Muitas pessoas com crises de pânico. Na realidade, assim, a pandemia ela acabou rompendo aquele território de familiaridade, de suposta segurança, de previsibilidade no qual a gente se encontrava, e acaba escancarando de maneira muito óbvia a nossa fragilidade que é constitutiva, né? O fato de que as coisas que nós não temos controle, de que a realidade é impermanente, né? De que nós temos que invariavelmente temos que lidar, né? Porque eu até costumo falar para os pacientes que estão mais, vamos dizer assim, abertos a esse tipo de interrogação, eu até costumo dizer isso assim, só o ser humano tem ansiedade. A ansiedade é um alarme que, do ponto de vista biológico, foi desenvolvido para nos apontar o risco, e a ansiedade patológica é como se fosse um alarme que está com defeito, ela começa a tocar o tempo todo, ela está tocando frente ao risco da existência. Agora, isso faz parte entre aspas, da maldição do homem, né? Usando a terminologia que o Carneiro Leão usa num livro chamado Aprendendo a Pensar, quando vai falando do mito de Adão e Eva, que ele coloca como o mito da hominização do homem, ou seja, do fato de que nós não somente vivemos, mas nós sabemos que vivemos. E à medida que nós sabemos que vivemos, nós temos a dimensão de porvir, nós nos damos conta do que pode vir a acontecer. E a ansiedade ela é um movimento e uma tentativa, de alguma maneira, de deter isso que pode vir a acontecer, ou de tentar fazer com que isso que possa vir a acontecer corresponda ao nosso desejo e às nossas expectativas. A pandemia ela escancarou de maneira muito clara que nós não temos condição de fazer isso, né? Porque ela, de uma hora para outra, mostrou que tudo aquilo que a gente estava planejando, tudo que a gente tinha segurança, não era seguro e não podia ser planejado. A gente teve que lidar com a morte de uma maneira muito incontornável, né? Ou seja, o tempo todo falando em morte, numa ameaça constante, né? É claro que a gente vai tentando criar outras maneiras de asseguramento, e criamos coisas como o novo normal, né? Formas de a gente tentar encontrar outras zonas de segurança ou normatizar aquilo que nos parece estranheza, mas a sensação ela é muito nesse sentido. E aí, nesse sentido, todos os quadros fóbicos, né? Os quadros ansiosos acabam ficando mais evidentes, né? Porque a gente tem todo um território propício ao aparecimento desses quadros. Esse tipo de relação, muito sinteticamente, que eu poderia fazer não só com a fobia social, mas com os quadros fóbicos ansiosos em geral. Legal, muito bom, Gelson, você poder responder essa pergunta, né, da colega, porque eu acho que esse é um mote também na nossa formação, né, pensar a atualidade, né, isso, eu e a Marina, a gente conversou muito, né,
Vamos lembrar da pandemia. Eu fiz uma live pelo CRP, onde eu sou conselheiro, no ano passado, início da pandemia, com a Ana Bock e o Marco Casanova. E a gente estava em 4 mil mortos, né? A gente está chegando agora a 650 mil. Né? Então, acho que a dimensão disso tudo, o período, o tempo, o isolamento, né? Ficar, de algum modo, confinado, as relações, né? De modo também mais reduzidos, isso tudo afeta quem somos, afeta nosso sentir, nosso encontro junto ao outro, a nós mesmos. Então, a nossa formação tem essa preocupação de pensar a Covid, pensar essa época pandêmica, pós-pandêmica, né? O futuro que se abre a partir daí. Então, queria deixar essa lembrança. E aí, passando a fala para o Guilherme, só lembrando que quem se matricular na pós vai ganhar não só esse livro do Joelson aqui, né, o mais novo dele, mas na Lucaf a gente tem uma marca de fazer muitos eventos fechados para os estudantes, né, ciclos seminários, construção de artigos, desconto com vários editores do campo Fenô existencial, né, a gente busca sempre essa possibilidade de fazer um processo continuado de formação, né, que sejam realmente 20 meses de que a pessoa possa emergir e pensar e atuar e existir, né, a partir de um certo lugar que a gente se propõe aqui. Então, Guilherme, pode ir lá. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Joelson pela essa exposição maravilhosa que você fez agora, né? Gostaria também de dizer que eu gosto muito do seu livro, né? Uma leitura muito rica. E eu até ia não comentar agora, né, por causa do tempo, mas mencionaram meu nome duas vezes, então, para falar. Eu queria fazer uma pergunta, eu espero que não seja muito extensiva, mas logo no começo da sua apresentação, você mencionou que dentro de uma abordagem fenomenológica existencial, nós temos muito essa tendência de não querer distinguir sintomas, né, para fazer o paciente ou o cliente, ou a maneira que a pessoa, se vocês quiserem chamar, né, se mantenha juntos a ele para explorar o sentido, né, daquilo. Eu gostaria que você talvez nos desse algumas indicações muito breves, né, de como conciliar essas duas partes, né? Se manter junto ao sintoma, mas ao mesmo tempo trabalhar para que aquilo não seja tão destrutivo ou desenradiador, né, na vida da pessoa. Essa questão, Guilherme, eu acho que é uma questão, de fato, ela é profunda, mas assim, eu acho que a gente precisa estar onde o paciente está, onde ele se coloca. Eu não posso, a partir de um referencial teórico, por exemplo, já sair a priori dizendo eu não vou aliviar sintoma porque o meu trabalho angustiar, de certo modo, o paciente para que ele se confronte. Eu não acho que a gente não é algo assim. Eu acho, como eu falei, é uma dança. A gente tem que ver se, inclusive, se o paciente tem condições disso, né? Se ele está pronto para isso, se ele. Então, acho que precisa ser construído paciente por paciente, né? O paciente que tem mais condições, que está com um nível de reflexão mais apropriado não, mais pronto, vamos dizer assim, para uma reflexão mais profunda, ele é um paciente que ele pode caminhar conosco no sentido da gente conseguir não que a gente não vá, em algum nível, imaginar que o trabalho que a gente está fazendo vai aliviar o sofrimento, mas a gente está fazendo um trabalho no maior nível de profundidade, de forma em que a gente acredita que esse sofrimento será aliviado quando ele conseguir se confrontar de maneira mais decisiva com algumas questões que muitas vezes ele escapa, né? O trabalho do alívio do sofrimento, se a gente usar uma terminologia heideggeriana, seria o trabalho do impessoal, né? No fundo, porque, veja bem, no sentido heideggeriano, a angústia, ela tem a angústia enquanto uma abertura aí privilegiada, que tem um parentesco fenomenal com essa experiência de angústia enquanto sofrimento psíquico que a gente vive, que a pessoa com a qual a pessoa nos procura, né?
essa angústia ela se dá frente à ausência de familiaridade, né? Com a experiência de estranheza. Então, aquela coisa, no início da pandemia, a sensação que eu tinha, por exemplo, a primeira vez que eu saí, parecia que eu estava num filme de ficção científica, né? Assim, aqueles filmes meio distópicos, né? Porque a sensação que se tinha é uma sensação de estranheza, né? Ora, essa sensação de estranheza, ela pode ser domesticada, né? A domesticação é a tentativa de trazer o estranho para a familiaridade. Então, quando você chega para o paciente e diz, olha, fica tranquilo, você não tem nada, vou te dar um remédio, o que você tem é transtorno de pânico, vou te dar um remédio, daqui a 15 dias você vai estar melhor, você está domesticando, né? Você está domesticando o fenômeno, você está trazendo o fenômeno que se apresenta num território de estranhamento para um território de maior familiaridade, né? Essa domesticação do fenômeno, ela tem o seu lugar, mas é um lugar que, no fundo, ele não trabalhou as raízes do aparecimento daquele sofrimento, né? Você domestica e muitas vezes isso é eficaz, né? Muitas vezes o paciente melhora, fica melhor, você dá a medicação, ou você faz algumas técnicas de asseguramento, você trabalha com ele técnicas que vão ajudá-lo, né? É possível. Agora, em tese, né, a questão continua lá, né? A dificuldade dele de lidar com o imponderável, a dificuldade dele de lidar com o que ele não controla, a dificuldade dele de lidar com o que ele não... Ela continua lá, né? E muitas vezes eu chego para os meus pacientes, que eu vejo que têm mais condições de ouvir, e falo, olha, veja isso que você está sofrendo como uma oportunidade. Às vezes, pacientes jovens que estão com esses quadros de taquicardia, que querem remover eu vejo isso como uma oportunidade, porque a dificuldade se apresenta quando você está frente ao novo, frente ao que você não controla, frente ao que você desconhece. E a vida só vai ficar mais complexa, ela não vai ficar mais fácil. Cada vez mais você vai lidar com coisas que você não controla, porque, né, à medida que você for ficando velho, cada vez mais você vai lidar com isso, com doença, com morte. Então, assim, aproveita para desenvolver essas, se quiser usar uma terminologia aí afeita às técnicas de TCC, essas habilidades psicológicas agora, né? Porque você tem condições disso, usa isso como uma oportunidade. Então, assim, eu acho que tem maneiras de você tentar trabalhar isso com a pessoa. Agora, o paciente é parceiro seu. O tratamento se constrói na parceria com o paciente. Ele não pode ser uma imposição do terapeuta que sabe sobre o paciente que não sabe. Ou seja, eu não tenho que ter uma teoria, eu não estou em nenhum movimento iluminativo de transformação individual do outro, que o outro tem que ressurgir de uma outra maneira. Isso não é nada disso, né? Por isso que essas palavras de iluminação elas têm que ser usadas com cuidado, porque elas podem imaginar isso, que a gente detém de alguma maneira a verdade sobre o que está acontecendo ali, né? É um processo o tempo todo de construção com o paciente, no lugar do paciente, com o que é possível ao paciente. Por isso ele é um processo singular, ele vai ser construído, é artesanal. Nosso trabalho é artesanal. A gente não faz trabalho em série. Nós somos artífices. A gente está construindo ali, junto com o paciente, algo que vai surgir ali que a gente, às vezes, nem conhece bem o que é, porque nesse processo dialógico, a construção ela se dá e ela caminha como um escritor que escreve um texto e, às vezes, não sabe para onde o personagem vai encaminhá-lo. Da mesma maneira, a gente não sabe aonde que aquilo exatamente vai levar. Agora, eu posso, estrategicamente, usar alguma maneira de aliviar o sofrimento, pura e simplesmente? Posso, tanto como médico, quanto vocês como psicólogos. É possível, e às vezes a gente faz porque é possível aquele paciente. Mas se eu sinto que o paciente consegue dar um passo além disso, a gente vai dar esse passo junto com ele. Legal. Obrigado, Joelson, pela fala. Obrigado, Guilherme, pela pergunta também. Se alguém quiser falar, vou tentar ler aqui o chat, né?
ver se tem alguma coisa. O pessoal está agradecendo. E muitos agradecimentos aqui a tudo, né? Também foi uma noite bem interessante para a gente aqui. Foi bem importante estar com vocês. Fico muito feliz. Então, obrigado, Caroline, Gustavo. A Laura, que ajudou a gente aqui no chat também, que está aqui sempre à frente aí também da Nucaf. Agnes, Alana, Alex, né? É impossível ler 85 nomes. Mariana, né? Uma amiga querida que vem presente. Então, pessoal, Marina, você quer dar algum último recado, falar alguma última coisa? Se eu esqueci de algo, peço desculpa, mas espero que o encontro tenha sido bom e teremos mais 3 encontros pela frente fora, que a gente ainda vai ter o ciclo de seminários 3, provavelmente em maio, um outro evento entre junho e julho, outro ciclo antes de setembro. Então, vai ter muita coisa boa aí para a gente poder estar junto. Não, só agradecer a parceria, estamos aí, vamos que vamos. Tá bom.